Encerradas as confirmações, passemos agora à apreciação dos processos pela diretoria. Por favor, senhora Ana Mota, o chamamento aos processos. Terceiro item da pauta, processo número 00058-102873/2015-85. Interessado: TAM Linhas Aéreas S.A. Assunto: consulta sobre a possibilidade de transporte de motores e componentes entre os aeroportos internacionais de Guarulhos, Governador André Franco Montoro, e de Manaus, Eduardo Gomes, em caso de necessidade de realização de manutenção das aeronaves Airbus A350 e Boeing 777. Por favor, diretor Ricardo Bezerra, a leitura do voto à vista. Trata-se de consulta formulada pela empresa TAM Linhas Aéreas S.A., por meio de correspondência denominada GAR 167-2015, de 1º de outubro de 2015. Extrai-se do texto do referido documento que a empresa TAM solicita a consulta ANAC caso venha a ocorrer um evento AOEG Aircraft on Ground, troca de motores e componentes das aeronaves A350 e B777, que realizarão as rotas para Manaus. Segundo a empresa aérea, basicamente, a logística engloba 3 componentes que, devido às suas dimensões, não haveria nenhuma opção de aeronave designada para as rotas domésticas capaz de transportá-las. Diante disso, solicita a requerente orientação de como proceder para que o cargueiro Boeing 777 da LAN Cargo faça o transporte desses componentes de Guarulhos para Manaus, caso a troca desses seja necessária em Manaus, pois esta é a única aeronave da frota que comporta o transporte desses motores e componentes. A Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos, SAS, pronunciou-se inicialmente por meio do parecer 16, de 16 de novembro de 2015, e despacho número 187, de 17 de dezembro de 2015, remetendo os autos à Diretoria 4, à época, para considerações e encaminhamento do assunto à deliberação da diretoria colegiada. Após diligência junto às áreas técnicas e Procuradoria Federal junto à ANAC, o feito foi apresentado em pauta para a deliberação da diretoria colegiada, em 6 de setembro de 2016, quando pedi vistas. Esse é o breve resumo dos fatos, senhores. De início, é relevante observar que o pleito formulado pela requerente se reveste de pedido de orientação em caso hipotético, no sentido de viabilizar o transporte de 3 componentes para a realização de troca de motores, caso ocorra algum evento AOEG em Manaus, das aeronaves A350 e Boeing 777. Cabe considerar, evidentemente, a necessidade da empresa aérea prever as alternativas existentes para a realização do referido transporte, caso o evento venha a ocorrer, de modo a manter referidas aeronaves o menor tempo possível em solo, sem a devida utilização. No entanto, a hipótese ventilada pela referida empresa para viabilizar o transporte de componentes das referidas aeronaves, que porventura vier a ser necessário, seria por meio de sua realização pela empresa estrangeira LAN Cargo, partindo do Aeroporto Internacional de Guarulhos, local onde os componentes se encontram hoje fisicamente, com destino ao aeroporto de Manaus, possível local de ocorrência do evento. Como apontado pela área técnica no parecer 16, SAS, de 16 de novembro de 2015, transcrevo. Ao analisar a presente situação, a GOP identificou que se trata de um pedido de direitos de 8ª liberdade do ar, serviços de empresas estrangeiras que se iniciam a operação em pontos fora do Brasil e transportam carga entre 2 pontos no território brasileiro, ou 9ª liberdade do ar, operados por empresa estrangeira exclusivamente entre pontos no território nacional. Trata-se, portanto, de serviços domésticos realizados por empresa estrangeira, operação também referida como cabotagem. Esclareceu ainda a área técnica, no referido parecer, que operações em cabotagem são aquelas operadas por empresas estrangeiras entre 2 pontos no território nacional,
caracterizadas como 8ª e 9ª liberdade do ar, no Manual de Regulação de Transporte Aéreo Internacional, DOC-OAS 9626. Além de serem vedadas no CBA, tampouco estão estabelecidas nos acordos bilaterais dos quais o Brasil é signatário. Observa-se também que informou a área técnica no mesmo documento que a cabotagem é o direito ou privilégio concedido para um Estado estrangeiro ou empresa estrangeira para transportar tráfego em cabotagem, normalmente proibido, segundo a ICAO. Os direitos de acesso entre Estados são regidos por acordos bilaterais, e tais acordos versam sempre sobre serviços regulares e, raríssimas ocasiões, sobre serviços não regulares. Desta maneira, tanto no CBA quanto no DOC-OAS 9626, a cabotagem é entendida como vinculada a serviços regulares. Entretanto, permitir que empresas internacionais façam serviço doméstico, tanto regular quanto não regular, seria deixar deveras desprotegido o mercado nacional, segundo a área técnica. Por esses motivos, entendeu por bem a área técnica remeter os autos à diretoria colegiada para avaliar a alternativa de adotar a interpretação dos conceitos de cabotagem e de serviços não regulares, expostos no referido parecer. Ressaltou a área técnica a necessidade de avaliação de excepcionalidade, que não deve ser permitida quando uma empresa nacional possa prestar o serviço, mas em casos muitos excepcionais que coadunam a impossibilidade absoluta de prestação por uma empresa brasileira e notoriamente carregada de interesse público, pode ser autorizada de forma controlada e restrita no tempo e nas rotas. Ressalta-se, no entanto, que, conforme apontado neste processo, o assunto ora em discussão também é objeto de análise nos autos número 00058.08172/2013, dígito 81, que trata, como esclarecido no despacho número 187/2015, SAS, de 17 de dezembro de 2015, de prestações de serviços não regulares de transporte aéreo em território nacional entre os estados de Minas Gerais e Pará, por empresa estrangeira, em um caso concreto de transporte emergencial de componentes para reparo de forno de mineração. Ou seja, o termo refere-se a caso idêntico ao tratado nos presentes autos, onde está demonstrada a situação de excepcionalidade. É relevante considerar que naqueles autos o pronunciamento da Procuradoria Federal, junto à ANAC, emitido por meio do parecer número 592/2013, Procuradoria Federal junto à ANAC, de 26 de novembro de 2013, foi no seguinte sentido: ante a todo exposto, em resposta aos questionamentos formulados no memorial inaugural, pode-se afirmar que, nos termos do ordenamento ora vigente, não é possível a realização de transporte aéreo não regular de carga, cujo destino e origem se localizem no território nacional e que não se enquadram no conceito de transporte internacional da Convenção de Transporte Aéreo Internacional, Decreto 5.910 de 2006, por empresa estrangeira. Essa conclusão pode ser afastada se houver acordo internacional que relativize a regra, alteração do CBA, ou se o transporte se incluir no âmbito da aplicabilidade da Convenção promulgada pelo Decreto 5.910 de 2006. Para chegar à conclusão antes citada, a Procuradoria enfrentou diversas questões que permeiam o assunto. Em especial, se faz necessário ressaltar as seguintes assertivas constantes do mencionado parecer, que transcrevo, que relato agora. Item 12 do referido parecer. Os serviços aéreos públicos, por sua vez, são todos aqueles que não se enquadram no conceito de serviço aéreo privado e comportam os serviços de transporte de passageiros e de carga e os serviços aéreos especializados. Em regra, são realizados mediante contraprestação. Artigo 175 do CBA.
Os serviços aéreos públicos abrangem os serviços aéreos especializados públicos de transporte e de serviço de transporte aéreo público de passageiros, carga e mala postal, regular e não regular, doméstico ou internacional. Item 15 do referido parecer. O CBA faz a distinção do ato administrativo de assentimento. Assim, quando se trata de transporte regular, a exploração dependerá de prévia concessão, ao passo que na prestação de serviços aéreos não regulares será necessária prévia autorização. 16. A regra, contudo, é complementada pelo comando específico, arrolada no capítulo 6º do Código Brasileiro de Aeronáutica, dos Serviços de Transporte Aéreos Não Regular, que elenca requisitos adicionais. Da leitura do capítulo, verifica-se com clareza que é exigida para a empresa prestadora de serviço de transporte aéreo não regular uma autorização de funcionamento. Ademais, para cada operação, requer-se uma permissão específica. Artigo 217 do CBA. Para a prestação de serviços aéreos não regulares de transporte de passageiro, carga ou mala postal, é necessária autorização de funcionamento do Poder Executivo, a qual será intransferível, podendo estender-se por período de 5 anos, renovável por igual prazo. Artigo 218. Além da nacionalidade brasileira, a pessoa interessada em obter a autorização de funcionamento deverá indicar os aeródromos e instalações auxiliares que pretende utilizar, comprovando 1. Sua capacidade econômica e financeira. 2. A viabilidade econômica do serviço que pretende explorar. 3. Que dispõe de aeronaves adequadas, pessoal técnico habilitado e estruturas técnicas de manutenção própria ou contratadas. 4. Que fez os seguros obrigatórios. Artigo 219. Além da autorização de funcionamento que trata os artigos 217 e 218, o serviço de transportes aéreos regular entre pontos situados no país ou entre pontos no território nacional e outro em país estrangeiro sujeitam-se à permissão correspondente. Item 17. Desse modo, dos comandos do Código Brasileiro de Aeronáutica, depreende-se que os interessados em prestar serviços aéreos não regulares devem obter autorização de funcionamento e permissão para a operação específica. Para que lhe seja otorgada a autorização de funcionamento, por sua vez, o interessado deve ser brasileiro e preencher os requisitos do artigo 218 do CBA. A condição de ser brasileira, a pessoa interessada em prestar referido serviço está positivada no artigo 182 do CBA e replicada no artigo 218 do mesmo diploma. Item 18 do parecer da Procuradoria. Na regulação do CBA, portanto, não se permite que empresa estrangeira preste serviço de transporte aéreo não regular. É-se diz, contudo, que as regras do CBA podem ser afastadas em razão de tratados internacionais, que dispõem diferentemente do conteúdo do CBA. A conclusão é corroborada pelo artigo 1º do CBA e reforçada pela doutrina monista do direito internacional, predominante nos tribunais pátrios. Item 21. A Convenção de Chicago, em que se fundamenta o direito aeronáutico civil no plano internacional, promulgado pelo Decreto 21.713, de 27 de agosto de 1946, tem seu âmbito de aplicabilidade definido sobre a aviação civil. Item 22. A Convenção, portanto, faculta ao Estado signatário a permitir, em serviços internacionais, que empresas aéreas estrangeiras realizem embarque ou desembarque de carga nas escalas no território nacional, diferente da nacionalidade do operador. O artigo 7º disciplina o Instituto da Cabotagem e o prevê como exceção, já que garante aos Estados signatários o direito de negar essa prática. Item 23 do parecer. Verifica-se, ademais, que o artigo 5º do Tratado destina-se exclusivamente aos serviços aéreos internacionais, conforme ali disposto, a previsão da possibilidade de que,
na prestação de serviços aéreos internacionais, a empresa possa tomar ou descarregar passageiros e cargas sujeitas à regulamentação do estado em que ocorre o embarque e o desembarque. No âmbito nacional, a situação é regulada pelo RBAC 129, intitulado Operações de Empresas Estrangeiras, que tem por objetivo o transporte aéreo público no Brasil, cuja aplicabilidade é definida no parágrafo 129.1. Parágrafo 129.1. Aplicabilidade. Este regulamento estabelece regras para operações de cada empresa estrangeira de transporte aéreo designado ou autorizado a realizar transporte aéreo público entre o Brasil e outros países. Item 25. Com fundamento no referido RBAC 129, foi editada a IAC 1401, cujo âmbito de aplicação, em razão do seu respaldo normativo, também deve ser restrito a transporte aéreo internacional. Item 27. Mencionadas normas contêm, de certo, dispositivos que estabelecem regras e procedimentos para o transporte aéreo não regular de que trata o artigo 5º da Convenção de Chicago. No entanto, não têm elas o condão de autorizar de forma generalizada os voos de cabotagem, artigo 7º, em razão de cuidar exclusivamente de transporte aéreo internacional. Continua a Procuradoria. Assim, tendo em vista que se trata de contratação de transporte, cujo destino e origem são pontos no território nacional, não se pode falar em transporte aéreo internacional. Para que se configure o transporte internacional, necessário o preenchimento dos requisitos que trata o artigo 1º da Convenção de Transporte Aéreo Internacional. Item 30. Ainda que se possa argumentar que a aeronave, para chegar ao local em que se encontra a carga, tem seu ponto de partida no estrangeiro, a situação não configura transporte internacional. O contrato de transporte fora celebrado exclusivamente para que a carga fosse deslocada dentro do território nacional, para o que não importa o local de onde vem a aeronave, até se deslocar ao local que se encontra a carga. Estender de forma diferente, ademais, implicaria uma inversão de lógica, que faria com que toda contratação de empresa estrangeira para realizar voo interno de transporte de passageiro ou carga fosse considerado transporte aéreo internacional, sempre quando a aeronave tivesse que se deslocar do exterior até o local do embarque. Essa ilação permitiria a aplicação dos tratados acima mencionados e o afastamento da regra geral de vedação de voos de cabotagem, o que esvaziaria a sua força normativa e a necessidade de previsão na Convenção. A interpretação, portanto, não se mostra razoável. Item 32. Tem-se, portanto, que considerar o caso relatado nos autos como transporte aéreo doméstico de carga, para o que não se aplicam os tratados internacionais, o RBAC e a IAC supracitados. Incide em causa as regras encartadas no Código Brasileiro de Aeronáutica, que somente autorizam a prestação de serviços aéreos não regulares por interessados brasileiros. Artigo 218. Instada a se manifestar nos presentes autos, mais uma vez, a Procuradoria Federal, junto à ANAC, se pronunciou por meio do parecer número 93, de 29 de fevereiro de 2016, a qual conclui sua análise no seguinte sentido. Feitas as considerações, elevando-se em conta os fins das formas em apreço, sobre o primeiro ponto arguído pela Diretoria 4, por se tratar de um voo atípico, parece não se enquadrar nos contornos delineados no CBA. Ademais, o voo objeto da consulta, transporte pontual de carga para atender uma situação contingencial ou emergencial, onde não haja empresa aérea interna com aptidão para prestação de serviço, apresenta muito mais similaridade, por exemplo, com as situações regulamentadas pelo Decreto número 97.464, de 89,
e pela IAC 1401 de 93, do que com o CBA propriamente dito. Desse modo, caberá à área técnica avaliar e, consequentemente, certificar que o voo objeto da demanda, de fato, não se enquadra nos casos regulados no Código Brasileiro de Aeronáutica, CBA. Fato que não demandaria a observância integral dos dispositivos previstos no seu título 6º, nem a incidência da vetação constante do artigo 216. Isso, independentemente do seu ponto de partida, ou seja, país de origem do voo. Do contrário, se o serviço aéreo pretendido for aquele que o CBA objetivou regulamentar e proteger, a autorização deverá estar respaldada em lei ou tratado internacional, como já alertado no parecer jurídico constante do processo número 0058.089.172/2013-81. Mostra-se necessário registrar nesse momento que esse último posicionamento da Procuradoria da ANAC foi decorrente do questionamento apresentado pela então Diretoria 4, constante do despacho 1/2016, de 6 de janeiro de 2016, que trata do seguinte: item A. A viabilidade jurídica da realização de operação de transporte aéreo internacional não regular de carga por aeronave estrangeira, muito embora pertencente ao mesmo grupo econômico do consulente, em caráter excepcional, tendo em consideração a incapacidade declarada das operadoras nacionais a ser efetivada entre dois pontos do território sob duas hipóteses. 1. Considerando o início da operação no estrangeiro. E 2. Considerando o início da operação no Brasil. Com a devida vênia, o questionamento se referiu ao transporte aéreo internacional, não regular, quando, na realidade, a questão posta sob análise se refere a transporte aéreo doméstico, pois compreende o transporte a ser realizado do aeroporto de Guarulhos ao aeroporto de Manaus, situação esclarecida no parecer 592 da Procuradoria Jurídica junto à ANAC, Procuradoria Federal junto à ANAC. Itens 29, 30, 31 e 32, conforme já relatado. Cumpre ressaltar que o decreto número 97.464 de 89, mencionado no parecer da Procuradoria Federal, de 29 de fevereiro de 2016, também trata de serviço de transporte aéreo internacional remunerado não regular de passageiros ou carga, o que não coaduna com o objeto da consulta realizada à ANAC pela TAM, que diz respeito a transporte aéreo doméstico de carga. Nessa linha de raciocínio, merece enfatizar ainda que o CBA não faz distinção se as operações de voo não regulares ali estabelecidas serão esporádicas ou recorrentes. Por sua vez, a IAC 1224 de 2000 assim conceitua o voo regular e não regular. Voo regular é a ligação aérea entre duas ou mais localidades, caracterizada por um número, através do qual é executado serviço regular de transporte aéreo de acordo com horário, linha, equipamento e frequência, previstos em OTRAN. Todas as outras situações serão consideradas como voo não regular. Dessa forma, mesmo que considerada a situação atípica, contingencial ou emergencial, em se tratando de voo não regular doméstico, o parecer número 592 da Procuradoria Federal junto à ANAC, nos autos do processo número 0058-0891-72-2013-81, abordou a questão da seguinte forma: assim, considerando a nacionalidade da empresa que realizou o transporte relatado nos autos, não seria dada à administração conceder-lhe autorização, ainda que excepcional. Para que ela seja concedida, por se tratar de uma decisão relacionada à soberania nacional,
faz-se necessária uma decisão motivada do Estado brasileiro, que avalie o impacto no mercado interno, que resguarde a segurança das operações aéreas e que seja vinculada por meio de tratado internacional. Deveras o interesse público, mencionado no memorando de folhas 2/6, com razão da decisão de autorização excepcional, deve ser levado em conta no processo de tomada de decisão. Para tanto, contudo, deve haver respaldo normativo em lei ou tratado internacional para excepcionar a regra. Diante do exposto, tem-se que não há previsão no ordenamento jurídico nacional quanto à possibilidade de operação por empresa estrangeira de serviço de transporte aéreo doméstico de passageiros ou carga, remunerados, não regular, mesmo que em caráter excepcional. Registra-se a prática de repetidos atos excepcionais sem o devido amparo no ordenamento jurídico poderá constituir afronta ao princípio da legalidade, a que está abstrito a todo administrador público, por força do artigo 37 da Constituição Federal. No outro giro, tem-se que o poder regulador das agências é atribuído pelas suas leis de criação. Portanto, os atos normativos emitidos pelas entidades reguladoras devem estar em conformidade com as leis, conforme leciona Maria de Assunção Costa Menezelo, em Agências Reguladoras e o Direito Brasileiro. Cada ato normativo ou individual emitido deve ser legal, legítimo, obrigatório, visar ao interesse público, ter motivação necessária e suficiente, ou seja, está em absoluta concordância com todo o sistema jurídico, incluindo principalmente os princípios constitucionais e legais. As agências reguladoras, ao regular, devem praticar atos idôneos e protetores da sociedade, devendo sua atuação pautar-se em solucionar casos concretos, pois as situações abstratas podem causar riscos de interpretações controvertidas por parte dos demais regulados. Observa-se que o próprio caso sob análise necessitaria ser reavaliado quando se tratar de situação concreta, visando verificar se as condições apresentadas na consulta permaneceriam inalteradas. Não obstante todo o acima exposto, cabe registrar ainda as condicionantes postas pela área técnica no despacho número 187/SAS, de 17 de dezembro de 2015, para aprovação da operação pretendida, em especial, diz a área técnica, em função das características dos serviços não regulares de transporte de carga, não sendo viável o uso de outros modais de transporte e não havendo empresa nacional apta a prestar o serviço pela tipicidade de carga, exigindo o uso de aeronave de porte extraordinário, vislumbra-se a necessidade de posicionamento dessa agência quanto à possibilidade de aprovação de voos atípicos para atendimento de transportes excepcionais e relevantes para o país, sem que aplique as restrições de realização de cabotagem. Com efeito, é possível verificar nos presentes autos, de pronto, não ter sido caracterizado a total inviabilidade de uso de outro modal de transporte, tendo em vista que a própria requerente registra a possibilidade do transporte dos componentes serem realizados por via terrestre. Relembre-se que o caso posto em análise trata de situação ainda não efetivada, ou seja, caso hipotético. Deste modo, qualquer orientação ou posicionamento adotado pela diretoria no presente momento, no sentido de possibilitar a operação pretendida pela TAM, necessitará de reanálise quando da sua efetiva ocorrência, visando comprovar se as condicionantes que levaram a diretoria a decidir de tal forma permanecerão existentes. Assim sendo, no caso em tela,
não estará a diretoria apresentando orientação efetiva, mas sim estabelecendo uma regra que passará a ser aplicável a qualquer outro regulado que se encontra na mesma situação, podendo ser invocado pelos interessados o princípio da isonomia. Em outras palavras, ao pronunciar-se positivamente sobre o mérito do caso em tela, estará a diretoria, na realidade, firmando seu entendimento sobre a questão, estabelecendo regras e condicionantes para análise e aprovação de situações que vierem a ocorrer nos mesmos modos e condições. Ou seja, esta estará a diretoria de forma normatizando o assunto. Contudo, cumpre registrar que, conforme estabelecido na Lei de Criação da ANAC, o processo decisório da agência deve obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, eficiência, moralidade e publicidade, assegurando o direito ao contraditório e ampla defesa, artigo 26. E ainda que as iniciativas ou alterações de atos normativos que afetam direitos de agentes econômicos, inclusive de trabalhadores do setor ou de usuários de serviços aéreos, deverão ser precedidas de audiência pública, convocada e dirigida pela ANAC, artigo 27. Sob esse enfoque, é relevante considerar que o assunto ora em debate já está sendo discutido em processo normativo específico, processo número 00058030584-2015-77, que trata sobre o registro do serviço de transporte aéreo público doméstico e internacional no Brasil, já tendo sido objeto de audiência pública para recebimento de sugestões por parte do público em geral, audiência pública número 2 de 2016, cujas contribuições estão sendo analisadas pela área técnica competente. No outro giro, é de grande importância frisar que a Lei 11.182 de 2005 assim dispõe. Artigo 2º. Compete à União, por intermédio da ANAC e nos termos das políticas estabelecidas pelos poderes executivo e legislativo, regular e fiscalizar as atividades de aviação civil e de infraestrutura aeroportuária e aeronáutica. Artigo 8º. Cabe à ANAC adotar as medidas necessárias para o atendimento do interesse público e para o desenvolvimento e fomento da aviação civil, da infraestrutura aeronáutica e aeroportuária do país, atuando com independência, legalidade, impessoalidade e publicidade, competindo-lhe implementar em sua esfera de atuação a política de aviação civil. Sobre o assunto em tela, a Política Nacional de Aviação Civil, PNAC, aprovado por meio do Decreto 6.780, de 18 de fevereiro de 2009, assim estabeleceu, da Política Nacional de Aviação Civil, item 1, introdução. A consecução dos objetivos da PNAC, demandada interação com organizações internacionais, acordo com outros países e relações comerciais com empresas estrangeiras. Tais atividades sublinham a necessidade de atuação política do Estado brasileiro na defesa dos interesses nacionais. Ações estratégicas, item 3.5, desenvolvimento da aviação civil. Ações gerais, garantir a exploração do mercado doméstico de transporte aéreo às empresas constituídas sob as leis brasileiras. Item 3.6, a eficiência das operações da aviação civil, ações específicas, regulação. Acompanhar o comportamento do mercado de transporte aéreo, visando a adoção de medidas para atender à demanda com base na eficiência econômica, buscando o incremento da oferta e a ampliação da capacidade da infraestrutura aeronáutica e aeroportuária civis. Diante das diretrizes estabelecidas pela PNAC, nota-se restar pacífica a necessidade de preservação do mercado doméstico de transporte aéreo às empresas brasileiras, não havendo, no referido normativo, distinção quanto à sua atuação restrita a voos regulares ou não regulares. Por sua vez, aponta ainda a PNAC para a necessidade de acompanhamento do comportamento do mercado de transporte aéreo, visando a adoção de medidas para atender à demanda.
Desta forma, se acaso observada a crescente demanda do serviço de transportes domésticos de carga de grande porte, com a impossibilidade de execução por parte das empresas nacionais, seria necessário avaliar, dentro do que estabelece o ordenamento jurídico nacional, como fomentar o desenvolvimento de tais operações pelas empresas brasileiras. Estou acabando, presidente. Fique à vontade. Nesse sentido, faz-se imperioso apontar também para o debate a informação trazida pela área técnica, constante no parecer número 1 da SPO, de 19 de julho de 2016, após consulta formulada pela relatoria do presente processo, conforme a seguir. Questiona: A. É possível a aprovação de arrendamento por empresa brasileira de aeronave estrangeira, utilizando a forma de wet leasing, para a realização de voo doméstico? A tripulação, neste caso, poderia ser estrangeira? Resposta 1. A seção 119.53b do RBAC 119 estabelece que nenhum detentor de certificado, segundo o RBAC 119, pode efetuar contratos de wet leasing como arrendatário de uma empresa aérea estrangeira ou de qualquer pessoa estrangeira, ou ainda de qualquer pessoa não autorizada a engajar-se em serviço de transporte aéreo público como arrendator. Contudo, o RBAC 119 não permite a aprovação de arrendamento de aeronaves estrangeiras operada por empresa estrangeira. Não permite a aprovação de arrendamento de aeronave estrangeira operada por empresas estrangeiras, por uma empresa brasileira. Em caso afirmativo, item B, em caso afirmativo, existe procedimento específico para esse tipo de aprovação de wet lease? Qual a duração aproximada de tramitação desse processo? Resposta: conforme apresentado no item acima deste documento, não é possível a aprovação de contratos de wet lease de empresas brasileiras, arrendatário, com empresas estrangeiras, arrendator. Para os casos nos quais contrato de arrendamento fosse permitido pelo regulamento, o processo de aprovação deveria atender os requisitos estabelecidos pela seção 119.53c do RBAC 119. Pode ser estimado o prazo de 6 meses para a tramitação na ANAC de um processo com essas características. Ressalta-se, contudo, que a portaria número 125, GM5, de 3 de fevereiro de 95, recentemente revogada pela portaria número 503, de 20 de abril de 2015, assim estabelecia. Artigo 4º da referida portaria. O arrendamento de aeronave estrangeira, sob a forma de wet leasing, incluindo tripulação estrangeira, somente será autorizado para atender a comprovadas situações de emergência e em caráter eventual, devendo restringir-se ao período de tempo para a correção da anormalidade existente nos serviços da arrendatária. Para o parágrafo único, não obstante o que dispõe o caput desse artigo, o diretor do Departamento de Aviação Civil, antigo DAC, poderá prorrogar o prazo das operações se considerar procedentes as razões invocadas pela empresa arrendatária. Como se verifica, a previsão de arrendamento de aeronave estrangeira sob a forma de wet lease somente era permitida para atender a comprovada situação de emergência em caráter eventual, o que coaduna com o caso em tela. No entanto, causa preocupação a afirmação da área técnica, quando relata que pode-se estimar o prazo de 6 meses para a tramitação na ANAC de um processo com essas características. Essa seria talvez a solução para os casos como ora sob análise, wet leasing, onde a operação poderia ser viabilizada, preservando-se o mercado nacional. Resta necessário que a agência avalie com atenção se o normativo revogado, bem como os procedimentos realizados para aprovação dos contratos de wet leasing para os casos nos quais a contratação desse tipo de arrendamento for permitida,
estão em consonância com as diretrizes estabelecidas pela PENAC, quando este estabelece a necessidade de acompanhar o comportamento do mercado de transporte aéreo, visando a adoção de medidas para atender a demanda com base na eficiência econômica, buscando o incremento da oferta, cumulativamente com a obrigação de garantir a exploração do mercado doméstico de transporte aéreo às empresas constituídas sob as leis brasileiras. Concluindo. Assim sendo, senhores diretores, diante de todo exposto acima, especialmente considerando o contido no parecer número 592 da Procuradoria Federal junto à ANAC, de 26 de novembro de 2013, emitido nos autos do processo número 0058-0891-72-2013, dígito 81, que analisou caso idêntico ao destes autos. Considerando que o caso em questão trata de situação hipotética, que dependerá de reanálise pela diretoria da ANAC, quando de sua efetividade. Considerando não ter a empresa requerente demonstrado a total impossibilidade de realização do transporte pretendido, preservando o mercado nacional, mesmo que se utilizando de outros modais. Considerando que a Política Nacional de Aviação Civil, PENAC, aprovado pelo Decreto 6.780, de 18 de fevereiro de 2009, também determina a garantia da exploração do mercado doméstico de transporte aéreo às empresas constituídas sob as leis brasileiras e considerando haver previsão legal quanto à necessidade e audiência pública nas iniciativas de atos normativos que afetem direitos de agentes econômicos, inclusive de trabalhadores do setor ou de usuários de serviços aéreos, artigo 27 de criação dessa agência, e já haver processo normativo em andamento, que inclui a matéria ora em discussão, processo 0058.030.584/2015-77, tratando sobre o registro do serviço de transporte aéreo público doméstico e internacional no Brasil, já tendo sido objeto de audiência pública, cujas contribuições estão sob análise por parte da área técnica competente. Voto pelo não conhecimento do pleito da empresa TAM, por revelar situação hipotética em face à sua não efetividade imediata, assim como pela inclusão do tema para aprofundamento das questões ora postas em discussão nos autos do processo 0058-305-84-2015-77 e para, após o cumprimento das exigências legais, essa diretoria colegiada possa exercer o poder normatizado da agência sobre o assunto, dentro dos limites legais. Propõe ainda, como decorrência desse voto, determinar estudos mais aprofundados sobre a possibilidade de revitalização dos ditames contidos na portaria número 125, GM5, de 3 de fevereiro de 1995, recentemente revogado pela portaria 503, de 20 de abril de 2015, visando avaliar a possibilidade de autorizar o arrendamento de aeronave estrangeira por empresa brasileira, sob a forma de wet lease, incluindo tripulação estrangeira, somente para atender a comprovadas situações de emergências e em caráter eventual, devendo restringir-se ao período de tempo para a correção da anormalidade existente no serviço da arrendatária, em consonância com as diretrizes estabelecidas pela PENAC. Alternativamente, caso não seja esse o entendimento da maioria da diretoria, sendo mantida a análise meritória do pleito da TAM Linhas Aéreas, pelos meus argumentos acima expostos, voto pelo indeferimento do referido pleito. É como eu voto, senhores. Senhores diretores, abro para deliberação. Só lembrando que no dia 20/9, o diretor relator, que foi o diretor Ricardo Fernando, já havia apresentado o relatório e voto, e o diretor Hélio Paz de Barros também já havia votado, acompanhando o relator. Eu não sei se o diretor relator gostaria de se manifestar, contra-argumentar em algum ponto. Não, primeiro, parabenizar
novo diretor, pelo longo voto. E eu tenho apenas algumas dúvidas. Eu acho que seria importante a Procuradoria se manifestar. Afinal, tem 2 pareceres da Procuradoria sobre o mesmo assunto e eles podem parecer estar em conflito. Acho que seria bom, até porque foi longamente mencionado aqui a posição da Procuradoria, eu acho que seria bom se a Procuradoria pudesse explicar esses 2 pareceres. Foi? Tá baixo. Primeiramente, eu queria aqui elogiar, reconhecer aqui o brilhantismo do voto divergente aí do voto relator, proferido pelo eminente diretor Ricardo Bezerra. E eu gostaria, sim, de prestar alguns esclarecimentos sobre o caso, até em razão de uma revisão que eu fazia como preparação a essa reunião. Pela leitura do voto divergente aqui realizada pelo diretor Bezerra, fica aparente uma possível contradição entre os pareceres da Procuradoria, especialmente o parecer 93 de 2016, recente, e o parecer 592 de 2013. Todavia, senhores diretores, como elemento de construção desse novo entendimento jurídico citado no parecer 93 de 2016, que é o parecer que deu sustentação à análise do caso em julgamento, a Procuradoria fez bastante revisão e abordagem desse entendimento realizado no parecer 592. Não há entre essas manifestações jurídicas uma contradição. Há, sim, um desdobramento e uma evolução do entendimento jurídico do órgão de 2013 até 2016. E eu acho importante explicar para os senhores como se deu essa evolução de entendimento. Nesse parecer mais recente, de 93 de 2016, nós afirmamos que há no processo um parecer técnico 16 de 2015 da GOP, SAS, que é um parecer técnico que conclui afirmando que a intenção do legislador, no caso, foi preservar o mercado nacional às empresas brasileiras, sendo essa reserva de mercado de cunho eminentemente econômico. A GOP afirmou nesse processo que tanto o CBA quanto o DOC 9626 da OASI, nesses 2 documentos, a cabotagem é entendida como vinculada a serviços regulares e que, diante disso, deveria ser avaliada a situação excepcional de uma empresa estrangeira prestar o serviço quando empresas brasileiras não possam fazer, de forma absoluta, levando em conta o patente interesse público do caso concreto. A mesma superintendência, diretores, afirmou que a Convenção de Chicago, na visão da área técnica, não veda, assegurando a cada Estado o direito de recusar a cabotagem. Informou também que essa regra busca proteger empresas aéreas nacionais da concorrência direta de empresas aéreas, de empresas estrangeiras na exploração do mercado doméstico de aviação civil. No final, ela questionou se a situação, pelo caráter excepcional, não deveria demandar, a SAS questiona isso, não deveria demandar uma autorização excepcional. Bom, senhores, o entendimento a ser fixado na questão é o entendimento da diretoria, a quem fica resguardada a última palavra sobre a interpretação da legislação de aviação civil, conforme previsto expressamente na lei de criação da ANAC. Todavia, a Procuradoria, ao analisar o caso, ela entendeu, sim, ser possível, caso a área técnica afirmasse que o voo não se enquadrava nas situações vedadas pelo CBA, o voo hipotético, já que, como foi mencionado aqui, não foi uma consulta para um voo específico realizado, não houve notícia no processo de realização do voo, e sim uma hipótese que foi solicitada a interpretação. A Procuradoria entendeu que a norma internacional e que determina a elaboração de tratados internacionais ou previsão legal sobre o tema, ela tem como finalidade uma reserva de mercado de serviços aéreos de transporte público doméstico às pessoas jurídicas brasileiras, o que não necessariamente acontece no caso concreto, uma vez que
não havia notícia de possibilidade desse voo ser operado, pelo menos na construção hipotética do caso, por uma empresa aérea brasileira, ou seja, não haveria um mercado a ser resguardado, já que esse mercado, no entendimento que foi lançado pela Procuradoria no parecer, inexiste no mercado interno. Então, esse foi o nosso entendimento, senhores. Então, apenas para finalizar, nós deixamos salientado nesse parecer que a norma ela tem como finalidade a não concessão de um privilégio exclusivamente a um Estado ou a uma empresa aérea específica. E isso comprometeria, sim, a posição do Estado brasileiro. Caso fosse concedido a um Estado específico esse direito de explorar a aviação internamente com o mecanismo da cabotagem ou uma empresa aérea específica. Mas não é o caso do processo, porque o processo não é um caso pedindo uma autorização restrita para uma empresa fazer esse tipo de atividade, uma empresa mais de uma vez fazer esse tipo de transporte, e nem um Estado específico, ou seja, aeronaves oriundas de um determinado Estado, signatário ou não da Convenção, porque há a hipótese também de um Estado não signatário da Convenção receber essa autorização excepcional. Dito isso, senhores diretores, como foi citado o princípio da isonomia, o princípio constitucional da isonomia, no nosso entendimento, caso a situação se configurasse de modo a autorizar essa operação hipotética, como foi citado aqui, o respeito ao princípio da isonomia seria amplamente resguardado na hipótese de uma outra companhia ou um outro voo decorrente de um outro Estado ser solicitado à Autoridade de Aviação Civil Brasileira e ser deferido da mesma maneira que pudesse ser deferido ao caso concreto. Então, foi esse o entendimento que a Procuradoria construiu, e é bem importante deixar salientado que nós não interpretamos expressamente qual é a qualificação de um voo determinado, porque isso compete à área técnica dizer, de fato, se o voo é uma operação regular, não regular, e em que ela se qualifica, até porque, no caso, também havia notícia de transporte de artigos perigosos, isso expressamente cabe à área técnica. Deixamos só salientado que, na hipótese de se deferir, seria possível se deferir a outros casos e que não seria necessário, construindo esse entendimento, um tratado internacional ou uma lei para autorizar uma operação excepcional com essa natureza. Obrigado, Procuradoria. Só uma dúvida, eu não entendi bem, procurador, não seria necessária a criação de um tratado? Seria, na hipótese de regulamentar, eventualmente, o Instituto da Cabotagem, como prevê a Convenção. Então, assim, que é o que diz o parecer 593. Se fôssemos tratar genericamente da situação, ou seja, se fôssemos tratar para abarcar pontualmente, estados, não, estado pontualmente pode. Poderia, caso aonde diz isso? Caso entendêssemos que a situação não se configuraria nas vedações do CBA, diretor. Bom, mas o CBA, como foi relatado, veda. Mas não, tudo bem, sim. É que no nosso entendimento ele vedaria na medida em que a área técnica enquadrasse o voo numa das hipóteses do 216 e do 218. Que está em questão, que a Procuradoria disse no seu despacho que caberá à área técnica avaliar e, consequentemente, certificar que o voo objeto da demanda, de fato, não se enquadra nos casos regulados no Código Brasileiro de Aeronáutica, CBA. Fato que não demandaria a observância integral dos dispositivos previstos no título 6º, nem na incidência da vedação constante do artigo 216. Então, ou seja, cabe à área técnica enquadrar o voo nesses casos. Afastar o 216 e o 218 para a situação concreta. Eu acho meio perigoso dar isso para a área técnica, afastar juridicamente, ela que vai ter que enquadrar. Mas tudo bem, mas eu sou contra. Só um posicionamento não seria um enquadramento jurídico. Não seria enquadramento jurídico, esse enquadramento jurídico seria do senhor, seria o enquadramento técnico do voo. Ou seja, se a SPO, que foi a área que se manifestou no processo, a SAS, entendessem que o voo, pelas características do voo, da operação, não se enquadraria nem no 216 e nem no 218, nós, então, estaríamos tratando de uma hipótese não vedada pela legislação nacional. Por quê? Porque isso que é difícil. A vedação genérica do Tratado sobre Cabotagem, ela tem como finalidade
ela não é uma vedação sem uma finalidade. Ela tem como finalidade, pelo que foi interpretado pela área técnica, ratificado pela Procuradoria, tem como finalidade a defesa de um mercado nacional ou a não concessão de privilégios individuais, quer seja para uma companhia aérea, quer seja para um Estado, signatário ou não da Convenção de Chicago. Então, assim, não há uma vedação sem nenhuma finalidade à prática de cabotagem, ou seja, a vedação ela é qualificada pela razão da sua existência. Não, entendi, mas eu acho difícil não enquadrar no 217 e 218 do CBA, porque, além da nacionalidade brasileira, a pessoa interessada em obter a autorização de funcionamento deverá indicar os aeródromos e instalações auxiliares que pretende utilizar, aí comprovando sua capacidade financeira, viabilidade econômica e todos os demais. Ou seja, o primeiro título, nacionalidade brasileira. O 217 fala a mesma coisa. Prestação de serviços aéreos não regulares de transporte de passageiro, carga, mala postal, é autorização de funcionamento do Poder Executivo, que aí vem justamente os casos, no 218, falando que quais são os casos, de ser brasileiro. É difícil não enquadrar esse voo no 217 e 218. É que o nosso entendimento é que tudo está regulamentado aqui, ou seja, em regra. As operações em regra se enquadram com perfeição no 216, 17 e 18. Nós, inclusive, no parecer citamos que, após o CBA, o decreto que foi mencionado até, o decreto que foi citado, ele representa já uma evolução do entendimento desses dispositivos do CBA. Ou seja, ele vem e regulamenta uma situação que não está tratada a exaustão no CBA, em situações excepcionais autoriza que a Autoridade de Aviação Civil autorize os voos. Obrigado. Obrigado, Procuradoria. Diretor Paz de Barros queria falar. Diretor Juliano queria falar alguma coisa? Diretor Paz? Não, mas estou na deliberação ainda. O senhor gostaria de falar alguma coisa? Eu tenho só que eu já estava... Deixa eu puxar o relator só. Só tenho mais duas dúvidas para o voto visto, bem rápido. Diretor Bezerra, tem duas questões que eu fiquei em dúvida. Primeiro, a questão do wet leasing, que no final o senhor propõe ainda, como decorrência desse voto, determinar estudos mais aprofundados sobre a possibilidade de revitalização dos ditames contidos na portaria número 125 de 95, visando avaliar a possibilidade de autorizar o arrendamento de aeronave estrangeira sob forma de wet leasing, incluindo tripulação estrangeira. Supondo que nós permitíssemos essa situação, o resultado não seria o mesmo? A ilegalidade que o senhor defende não seria a mesma? Resposta, não. Não, por qual motivo? Porque no wet lease, a empresa contrata uma empresa brasileira que irá executar o serviço. Ou seja, é a empresa brasileira, por exemplo, no transporte, que foi no caso aqui de uma peça entre Goiás e Pará, se eu não me engano. A empresa de mineração contrata uma empresa brasileira, hipoteticamente TAM, Gol, Avianca, para fazer o transporte. Essa empresa arrenda uma empresa estrangeira com aeronave maior e essa empresa estrangeira realiza o voo. Mas quem é o responsável pelo voo é a arrendatária, a TAM, Avianca, Gol, Azul, quem foi contratado para realizar o voo. Ou seja, fica no Brasil a responsabilidade. Se acontecer alguma coisa, algum problema, quem é responsável é a empresa brasileira. Não, mas aí o argumento de responsabilidade é uma coisa, o de cabotagem é outra. Não, e preserva o mercado brasileiro. Não, se nós não temos uma empresa hoje para executar o serviço com um avião brasileiro, ela traz uma empresa brasileira, de aviação brasileira, contrata a empresa para dar justamente fomento ao mercado brasileiro. É justamente isso. O serviço fica na aviação brasileira. Tá, não, tudo bem. Eu acho contraditório, porque eu acho que no caso dos autos, seria a TAM contratando a LAN para transportar a peça da TAM, que é exatamente o que aconteceria no caso, mas... Sim, concordo. Nesse caso hipotético aqui colocado, sim, seria um caso, mas não seria na forma do wet lease, porque estava revogado. Esse arrendamento tinha que ser feito no wet lease para resguardar as empresas brasileiras. Essa é a minha posição. A última dúvida é sobre a impossibilidade de realização de transporte, porque, para mim, ficou claro no processo que nenhuma empresa brasileira, foi feita até consulta, teria capacidade de transportar as peças. E um dos principais objetivos da cabotagem, da proibição da cabotagem
ao meu ver, é proteger o mercado nacional. Se nenhuma empresa pode fazer, e aí o senhor disse que não ficou clara essa impossibilidade em outros modais. Aí eu só queria entender que o senhor acha que a cabotagem também é para proteger outros modais, porque eu pensava que a gente sempre discutia no âmbito do modal aéreo. Um primeiro ponto, sim, no modal aéreo. Caso não tenha nem condições de ser feito através de barco, entre o Porto de Santos até Manaus, seria feito por uma empresa brasileira de transporte aquaviário. Seria preservar o mercado nacional, dando oportunidade para as empresas nacionais. Claro que, primeiramente, devemos preservar o mercado aéreo, porque aqui é uma agência de aviação civil. Em segundo ponto, se não tem essa possibilidade, seja o modal terrestre, transporte, que fique pelo menos dentro do Brasil, empresas brasileiras. Eu tenho dúvidas sobre isso, porque eu acho que extrapolaria a nossa competência. Se eu não me engano, a ANTAC até permite a cabotagem. Mas não tenho certeza. Não conheço o regulamento da ANTAC para dizer dessa situação, mas a intenção é preservar as empresas nacionais, como diz até no PENAC. Não, tudo bem, está esclarecido. Diretor Paz de Barros. Obrigado, diretor. Bom, primeiro, dar os parabéns para o Bezerra. Imagina se não fosse um caso hipotético, certo? Talvez fosse mais fácil, hein? Mas no caso concreto, talvez fosse mais fácil. O que eu queria considerar é o seguinte. Primeiro, nós já levamos 1 ano e meio para tentar resolver esse problema e, como muito bem colocado aí pelo próprio Bezerra, caso isso fosse para a SAS, para ser tramitado, etc., demoraria 6 meses de tramitação, como dito por ele mesmo. Então, o que eu quero dizer é que, muito embora seja um caso hipotético, nós teremos uma aeronave AOG, aeronave Aircraft on Ground, certo? E isso vai comprometer o interesse público de alguém que não vai conseguir voar no Brasil, brasileiro, passageiro, e que não vai conseguir voar porque a aeronave está AOG. Então, nós precisamos de, com urgência, resolver o problema do avião para que ele possa voar e atender ao passageiro brasileiro, o estrangeiro e, de maneira geral, à aviação civil. O problema aqui, nós já discutimos aqui se o artigo é o 216 ou 218, etc., etc., tal, nós temos que perceber que a cabotagem é uma exceção aqui no caso. Ela não é, nós não estamos tratando de algo rotineiro, nós não estamos tratando do artigo 216 e 218, nós estamos tratando de algo que é excepcional. Nós temos que dizer, nós fizemos uma consulta, nós transportamos, por exemplo, em algum tempo passado, tivemos que, a Força Aérea contratou um avião russo para transportar os helicópteros, porque não havia outro avião que transportasse aqueles helicópteros. Para a usina de, por exemplo, e era muito, eu não tinha que com isso comprar esse avião para a frota brasileira, seja lá para onde, para defender os interesses econômicos do Brasil, porque esse helicóptero, esse avião ia fazer uma viagem só e nunca mais ia transportar. Então, eu trazer simplesmente esse avião para o Brasil ia ter um custo para qualquer empresa que era desproporcional. Da mesma forma, para eu transportar uma turbina nuclear para Angra 1, Angra 2, Angra 3, eu preciso de um caminhão de um determinado porte que eu vou importar, fazer, entre aspas, uma cabotagem desse caminhão para transportar isso do porto até a usina. Nunca mais eu vou usar esse caminhão. Esse caminhão, depois, ele vai sair daqui, vai transportar um outro reator na Argentina, na China, na Alemanha, porque não é factível ter esse ativo parado dentro do meu país. É isso que é preciso ficar entendido. Então, de repente, nós não temos demanda para ter um avião desse porte, para que eu vou internar isso dentro do país que ele não vai ter break-even, não vai ter load factor para dar lucro para nenhuma empresa brasileira? Então, esse é o fulcro da questão. E não apenas eu discutir a cabotagem, se está no código, etc., etc., tal. Com todo respeito, acho que quando o Comando de Aeronáutica emitiu a portaria GM5 825, que depois foi superada pela 503, quero crer que o Comando de Aeronáutica não ia fazer algo que fosse inconstitucional, certo? Então, quando pouco,
Acho que essa portaria não o seria. Então, ela dá margem a que a gente possa entender que, olhando para o mercado e verificando que não há concorrência, não há aeronave com essas dimensões, não estamos fazendo uma exploração comercial, nós não estamos desprotegendo o mercado, não é um caso excepcional, nós não estamos verificando, não é oitava, nem nona, não é esse tipo de coisa. Nós precisamos, sim, na minha maneira de ver, tratar de expor a razoabilidade e deliberação do colegiado a definição da viabilidade ou não da consulta formulada pela TAM. E aí eu venho dizendo aqui, eu acho que, pautada na atuação dos órgãos puramente judicantes, que aí sim nós estaríamos baseados em algo que fosse apenas uma hipótese. Mas reforço aqui, a atuação zelosa e preventiva do interessado merece uma atuação séria e eficaz e orientativa desse órgão colegiado, a quem cabe decidir e deliberar tecnicamente os assuntos da sua competência. E também temos que considerar que a deliberação que aqui se apresenta, caso seja defendido o indeferimento, não faz jus à atuação precavida do regulado. Muito pelo contrário, a mensagem que nós vamos passar como entidade de superior conhecimento teórico técnico de aviação é de que nós valorizamos atuar como entidade nas situações já concretizadas e aperfeiçoadas pelo tempo, tipo aquelas que sejam objeto de denúncia, que nós temos que tratar aí mais para frente. E, ademais, também propor uma consulta seja discutida no bojo do processo do 2015-77, que é aquele que a SAS está levando a trato, que trata da atualização normativa para o processo de registro eletrônico de voo, que já demora mais de um ano e meio, tá certo? Processo esse que foi reiniciado em março de 2015, ainda em tramitação, fere-se um dos princípios balizadores da atuação da agência, qual seja o atendimento do interesse público voltado para o desenvolvimento e fomento da aviação civil. Então, essa é a maneira como eu interpreto que nós temos que olhar para a indústria. Eu sei que há dissenso aqui, e eu respeito toda a decisão de cada um dos senhores, mas, na minha maneira de ver, nós temos que... nós não somos um órgão de julgamento, certo? Então, não posso nos comparar as nossas decisões com a do Tribunal de Contas, que não assenta nenhuma assessoria, e outros tribunais. O nosso é uma visão técnica. Nós temos que ter uma visão técnica do assunto e ajudar, auxiliar, tratar de uma maneira, vamos dizer assim, inequívoca e com ênfase para que a gente possa, de uma maneira rápida, resolver a situação de uma empresa que precisa de uma solução. Ou mesmo dizer o seguinte: olha, daqui a tanto tempo nós vamos apresentar uma proposta definitiva para você. Agora, não apenas, não vou negar uma solução, não. Então, peço vistas, vou dizer que daqui a 60 dias eu dou uma resposta para ela, ou me apresente um caso prático, e nós vamos solucionar. Mas, na minha maneira de ver, o que ela quer é ter um plano. Veja bem, gente, ela quer ter um plano de contingência, caso ela venha ter uma parada de um motor em algum lugar, que o avião possa prestar o serviço público para o qual a empresa nacional foi incumbida por nós. Esse é o quê da questão. Então, se ela tiver algum problema, ela quer ter um plano de contingência. Para que ela possa ter um plano de contingência, há a necessidade de um waiver da agência para que ela possa lançar mão de um avião que não existe na frota brasileira para transportar um motor. Esse é o caso concreto, na minha maneira de ver. Então, essas são as minhas considerações. Bom, diretor, mais, por favor. Só para agradecer ao diretor Paz de Barros. E, diretor, justamente isso, se o senhor votar comigo, é justamente essa proposição. É justamente isso, é revitalizar a portaria 125 GM5 do Comando da Aeronáutica, que tratava do wet lease. Era justamente o wet lease era para questões excepcionais e de urgência. Ou seja, o próprio diretor-geral do Departamento de Aviação Civil dava autorização para se fazer o arrendamento do wet lease. Então, é justamente nesses casos que eu proponho no meu voto, é justamente não conhecer
da matéria inicial da TAM, porque se trata de caso hipotético, e se nós analisarmos, como eu disse no meu voto, se nós analisarmos esse caso hipotético, nós estaríamos regulando o assunto, porque qualquer outra empresa que aqui vier vai falar, vocês deram para a TAM, tem que dar para mim também. E a gente vai ter que analisar todos os casos de novo. Se já deu para um, vamos abrir a porta, abrir a porteira. Onde passa um, passa todo mundo. Então, justamente, se a gente revitalizar a figura do wet lease, como era proposto pelo DAC, a gente vai estar autorizando que se contrate uma empresa nacional, preservando o mercado nacional, para fazer o arrendamento de uma aeronave estrangeira. Não necessariamente comprar um avião estrangeiro para botar aqui. A gente não quer isso. Se tiver mercado, respeitando a política do PENAC, mais uma vez, se começar a ter várias situações excepcionais como essa, que agora já é a terceira situação que está aparecendo, se tiverem mais, que me falaram que na área técnica tem mais outras situações, é sinal de nós repensarmos e fomentar esse mercado. É sinal que o Brasil já está necessitando de aeronaves maiores para esse tipo de transporte. Então, são para casos excepcionais inicialmente. O wet lease funciona e preservando as empresas nacionais. Eu não quero polemizar, mas preciso dar um tom aqui importante. Eu já vi esse filme várias vezes, né? Para dar uma noção melhor para os senhores, não sei se os senhores sabem, mas, por exemplo, no transporte marítimo, é comum a cabotagem. Por quê? O Brasil não tem condições de fazer o transporte dentro do país com os seus próprios navios. Então, é comum a cabotagem. A cabotagem na parte marítima, ela é normal, ela é viável, factível e implementada, porque não tem outra alternativa. Eu me lembro... Sim. Não, mas eu vou dar outro exemplo. Nós, por exemplo, não tínhamos nenhuma aeronave que levasse frutas lá do interior da Bahia para a Luxemburgo, para serem distribuídas lá na Europa. Foi autorizada por uma empresa fazer esse tipo de serviço. Mas isso não é cabotagem, isso aí é voo internacional. Sim. Sai do território nacional direto para o estrangeiro, Não, isso é permitido. Mas ele levantava frutas, inclusive entregava em Fortaleza, para outra empresa levar para o exterior. Então, várias outras medidas já foram tomadas e que dependem. Veja bem, o que nós temos que defender são os passageiros, o que nós temos que defender é os produtores, e o que nós temos que defender é que haja uma competição salutar, uma competição sadia dentro do país. Se isso for factível, nós não estamos impactando, vamos dizer assim, o espírito da lei. É esse que é da questão. Se houver... O senhor concorda comigo? É justamente isso. É justamente através do wet lease que a gente vai conseguir, dentro da lei, dentro do normativo brasileiro, possibilitar isso, que uma empresa estrangeira opere no país através de uma empresa nacional. Essa é a figura que foi cifrada da nossa legislação, que nós temos que resgatar. Era só isso. Obrigado, diretor. Obrigado. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Posso abrir a votação? Nós temos aqui, na verdade, nós temos dois votos. Nós temos dois votos. Nós temos o voto que foi dado pelo diretor Ricardo Fernando, também muito bem fundamentado. Aliás, faz tempo que a gente não vê na agência uma discussão tão sadia, uma discussão tão boa, em dois votos excepcionalmente fundamentados, muito bem feitos. Parabéns aos dois. Nós temos o diretor Hélio Paz de Barros, que já acompanhou o diretor Ricardo Fernando. A gente vai dar oportunidade para ele se manifestar, para ver se ele vai acompanhar ou não o diretor Ricardo Bezerra. Mas eu abro a votação com o diretor Juliano Norma, por favor. Aqui ouvindo com muita atenção a todos, acho que há uma certa convergência, sim, com relação ao mérito. A discussão está muito mais na forma, e acho que é nesse sentido que eu pretendo me posicionar. Acho que é uma discussão muito importante. Mas não com o terceiro voto, né? Acompanhando um dos dois, né? Acho que é uma situação muito importante. Acho que a gente deve, de fato, se posicionar e esclarecer isso de uma vez por todas para todos. Eu só, de fato, não acho que isso deve ser feito nesse momento, em cima de uma situação hipotética, baseado no processo especificamente. Se fosse um outro processo, um outro caso, uma situação concreta, lembrando, e todos aqui já disseram,
que uma autorização nesse sentido tem que ser excepcional. E eu acho que é por isso mesmo que ela deve, de fato, se basear em situações concretas, reais. Então, nesse sentido, eu acho que a diretoria não deveria, neste momento, se posicionar baseado num processo que é um caso conceitual e hipotético. Então, eu voto pelo não conhecimento do recurso aí, da consulta. Que é a primeira parte do voto do diretor Ricardo. Diretor Hélio, quer colocar mais alguma coisa? Eu mantenho meu voto. Tá bom. Então, cabe a mim, né? Temos um empate agora, cabe a mim. Eu confesso que foi uma discussão que a gente tratou durante um bom tempo. Eu tenho, e coloquei isso na primeira reunião, profunda resistência a fatos hipotéticos. Eu peço licença ao diretor Paz de Barros, eu acho que, na verdade, a gente julga administrativamente aqui, tanto que existem trânsitos em julgados administrativos na nossa agência. Acho que o voto do diretor Ricardo Bezerra foi muito bom no sentido de colocar, embora eu não queira entrar no mérito, mas no sentido de colocar de que nós estaríamos legislando aqui sem passarmos pela área técnica. Eu acho que isso tem que ser feito da maneira como manda a lei de processo administrativo, para aberta consulta pública. Existe um procedimento já sendo feito na área específica. E também o que me dá mais tranquilidade para dizer o meu voto é no sentido de que nós temos na administração o poder de cautela da administração. Então, como foi colocado, em situações excepcionais, atuações excepcionais são feitas. E para atender o interesse público, a própria área tem, efetivamente, na própria legislação, as questões de cautela que são feitas na administração. Então, o administrado não ficaria de maneira alguma desassistido, na minha opinião, no meu modo de ver, com todo respeito aos demais. E considerando isso, e tendo em vista que eu acho, efetivamente, que a agência não deve se manifestar nos casos hipotéticos, não me oponho a analisar o mérito em si, se é ou não, efetivamente, que é o segundo passo, cabotagem, nas questões em concreto. Eu vou aderir à primeira parte do voto do diretor Ricardo Bezerra, no sentido de não conhecimento do voto da TAM por se tratar de questão hipotética. Então, feito isso, eu dou a proclamação do resultado de 3, no sentido, acompanhando o diretor Ricardo Bezerra, e 2 votos acompanhando o diretor Ricardo Fenanon. Ou melhor, 1 voto acompanhando o diretor Ricardo Fenanon. Presidente? Pois não. Eu tenho só uma dúvida sobre essa questão de caso hipotético para os senhores. Uhum. Eu concordo que o caso é hipotético no sentido de que não tem um Airbus A350, um Boeing 777 da TAM, que no momento esteja precisando de uma troca de peça lá em Manaus. Uhum. Por outro lado, eu entendo que, como agência reguladora, e num setor que muitas vezes são exigidos investimentos muito, muito grandes, é muito importante que os regulados possam nos consultar de qual a nossa interpretação de determinadas situações. Eu discordo do nobre diretor Bezerra que nós estaríamos legislando, porque, na verdade, o que nós estamos fazendo é interpretando o código, interpretando as nossas normas, que isso é nossa competência. Então, assim, eu só queria entender melhor um pouco essa decisão, porque os senhores entendem que não seria... Em que caso não seria hipotético? Porque se o avião tivesse estragado lá em Manaus, é isso? Assim? Porque, assim, nós vivemos diariamente aqui com questões de aeroportos, investidores interessados, e o tempo inteiro nós estamos respondendo qual o posicionamento da agência nessas questões. Então, assim, eu concordo que é um caso polêmico, é difícil, mas eu tenho dificuldade de entender por que a agência não tem que se manifestar. Pode até ser hipotético por não estar acontecendo nesse momento, mas é possível. A empresa tem as aeronaves, o aeroporto pode operar essas aeronaves, ela poderia começar a operar essas aeronaves daqui amanhã. Eu acho que... Sua pergunta a mim? Ou é aberta a diretoria? A todos, né? Eu coloco, e foi o que eu coloquei justamente nessa pequena fundamentação que eu faço. A minha tranquilidade é que, se o fato em concreto acontecer, existe na legislação odierna como atuar. Existe poder em cautela da administração, justamente para impedir que situações, para atuar em situações excepcionais. E no caso da hipótese em si, o que é que acontece? No meu entendimento, o que é que nós estaríamos fazendo aqui? Existe todo um procedimento administrativo previsto, que uma norma que deve estabelecer o padrão que deve ser seguido em situações como essa, não feita ainda,
ainda está na área técnica. E se nós tomássemos uma decisão aqui, que pode virar uma regra, efetivamente toda a parte da área técnica, toda aquela questão de consulta pública, porque isso pode haver impacto no mercado, poderia ser deixada para trás, porque essa decisão nossa poderia ser utilizada em diversas outras possibilidades. Daí vem a minha resistência, o meu convencimento pessoal. Essa é a minha explicação, não sei se algum outro diretor quer colocar. Não? Diretor? Fechado o voto, vamos passar para os mais?